de 28 de março, de mercado de futuros da Bolsa de Valores. Né? Entrou há poucos dias, né? Ou seja, veremos o preço da água disparar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Né? Ou seja, a água já era uma mercadoria. Né? Infelizmente, agora se tornou uma commodity financeira. Né? Ou seja, o preço da água vai depender da especulação financeira. Né? Ou seja, então, pelos próximos meses, pelos próximos anos, talvez nem água mais a gente consiga beber. Né? Se alguém disser que isso não é malthusianismo, essa pessoa está completamente errada. Né? Ou seja, então a gente vai. E o Brasil sendo uma das maiores reservas de água do mundo, né? O Brasil passará a exportar ainda mais água. Né? Ou seja, para alguns grupos privados ganharem dinheiro com a especulação, a nossa água, a água que serve para a gente matar a nossa sede, será vendida caríssimo para o exterior, e se a gente quiser comprar, a gente vai ter que pagar. A gente vai ter que pagar o preço equivalente, que será 10 vezes mais, 10, 15, 20, 100 vezes maior do que hoje. Né? Consequentemente, haverá mais fome, haverá mais miséria, haverá destruição da saúde das pessoas, haverá maior destruição ambiental, porque haverá uma extração imensa de água, né, para exportação, enfim, haverá um cenário bastante catastrófico. Tudo isso faz parte do Great Reset, tudo isso faz parte do novo normal, que dedica ao Brasil a função de exportador de matérias-primas para atender aos centros capitalistas. Então, para os Rothschild, para os Morgan, para a rainha da Inglaterra beber água, a gente vai ter que passar sede. Né? Porque a água virou uma commodity. Está sujeita à especulação do mercado de futuros, que aliás é uma coisa que tinha que acabar. Né? Se acabasse com todos esses mecanismos especulativos, não ia ter prejuízo nenhum para as sociedades, muito pelo contrário. Né? As sociedades iam se deparar com uma grande prosperidade. Isso tudo é uma draga de recursos, não só de dinheiro, mas antes dos recursos naturais das pessoas. Né? Por exemplo, a gente vê aí o preço o aumento do preço da carne. Né? Por que se deu esse aumento? Né? Porque, como o governo Bolsonaro, como o Paulo Guedes acabou com os toques reguladores, os fazendeiros exportaram a soja toda, né? E aí não tem soja para fazer a ração do gado. Aqui, aí a gente sendo o maior produtor de soja do mundo, tem que importar soja dos Estados Unidos com dólar nas alturas, né, para poder alimentar o gado. Por isso que o preço da carne está subindo. Né? E vai acontecer a mesma coisa com a água. A gente vai exportar toda a água, né, e depois, se a gente quiser ter água, como vai faltar água, a gente vai ter que comprar com um preço muito maior. Né? A maioria da população não terá acesso, né? E aí a gente vai se fuder. Né? A verdade é. E o Brasil, sendo o país com mais água no mundo, também será o país com maior sede. Tudo isso para beneficiar meia dúzia de especulador, meia dúzia de financista, meia dúzia de agiota. Tudo isso faz parte do novo normal. Tudo isso é o Great Reset, que é a continuação do neoliberalismo, o aprofundamento do neoliberalismo, levar a dominação financeira às suas últimas consequências, que incluem o extermínio da população pela miséria, tal como Malthus defendeu. Né? Mas vou compartilhar aqui mais uma tela. Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tem essa matéria aqui do Eu País. Né? Eu País, como todos devem saber, é um jornal ligado ao setor bancário espanhol, Santander e outros grupos financeiros que são, na verdade, testes de ferro das grandes companhias financeiras de Londres e de Nova York. Né? O país é um dos principais veículos da oligarquia espanhola, né? É uma das mais servis à oligarquia anglo-saxã e que está destruindo o próprio país. Né? A Espanha está sendo devastada por eles também. Não à toa, a Espanha é um dos países que mais adotaram um confinamento mais restrito, que adotaram um confinamento mais forte. Aliás, é curioso ver que os países que adotaram os confinamentos mais longos, mais duradouros e
e mais restritos foram justamente os países mais neoliberais, né? Os do sul da Europa, né? França, Alemanha, que são países que estão sob o controle das finanças. China e Rússia fizeram lockdowns rápidos, né? e preventivos, né? Suécia e os demais países nórdicos, que ainda têm um estado de bem-estar social forte, e também são parceiros das finanças transnacionais, né? São parceiros privilegiados. Esses países ou não fizeram lockdown, como no caso da Suécia, ou fizeram um lockdown muito curto e rápido, como na Noruega, Finlândia, Dinamarca, né? Por quê? Porque esses países não serão resetados, né? Não interessa as finanças transnacionais resetarem esses países, assim como não interessa resetar a China, né? Assim como não interessa resetar a Arábia Saudita também. Esses países são parceiros privilegiados. E por isso que ainda tem estados nacionais mais fortes. Agora, os países do sul da Europa, Argentina, Peru, esses foram os que adotaram os confinamentos mais restritos. Aí a gente tem aqui essa matéria aqui do El País, de 13 de abril. Né? 13 de abril, bem no início da pandemia. Né? Como o coronavírus vai mudar nossas vidas. 10 tendências para o mundo pós-pandemia. A pandemia mal tinha começado e o El País já estava falando do mundo pós-pandemia. Né? Ou seja, como é que eles sabiam como é que seria o mundo pós-pandemia? Né? Ou é adivinhação, ou é projeto, né? Como o El País é ligado aos setores financeiros, né? Que tem um projeto muito claro de dominação, um projeto esse que está sendo evidenciado agora pelo Great Reset, como eu já demonstrei, está ali no site do Fórum Econômico Mundial, não é teoria da conspiração, é a prática da conspiração, né? Então, é muito mais provável que isso aqui não seja adivinhação, mas sim projeto político mesmo. Né? Aqui, consumir por consumir sai de moda. Morar perto do trabalho, atuar mais no coletivo com colegas de empresa ou vizinhos de bairro. A Covid-19 vai rever valores e mudar hábitos da sociedade. Que coisa linda. Consumir por consumir sai de moda. Em que momento o brasileiro consumiu por consumir? Só quem é rico. Né? Quem é rico pode dizer que consumir por consumir. Porque a esmagadora maioria da população brasileira, incluindo a classe média, ou o que a gente chama de classe média, pelo menos 90% da população brasileira consome muito pouco e sempre consumiu. Mesmo nos anos Lula, que houve uma expansão do acesso ao crédito, o brasileiro estava consumindo pouco. Ah, mas o brasileiro estava comprando celular. Sim, celular é fundamental. Né? Comprar celular não é consumir por consumir. Ah, o pobre estava comprando geladeira. Sim, comprar geladeira não é consumir por consumir. Geladeira é um item fundamental. Né? Ah, mas as pessoas estavam consumindo, se formaram consumidores e não cidadãos. Sim, mas como você vai ter cidadãos que não tem um padrão básico de vida, um padrão material mínimo de dignidade? Né? Então, o que o brasileiro conseguiu nos seus tempos de maior consumo, né, foi comprar os itens de que mais precisava para uma vida digna. Geladeira, carro, celular, fogão, eletrodomésticos em geral, ventilador, ar-condicionado. Não tinha nada de consumir por consumir. Né? Consumir por consumir sai de moda, mas nunca esteve em moda. Ou seja, você vai reduzir o consumo, então as pessoas vão viver na indigência. Né? Porque comprar geladeira não é consumir por consumir, é consumir o essencial. Né? E se as pessoas não vão mais conseguir isso, então não é que o consumível vai ser abandonado. Na verdade, o que vai ser abandonado vai ser o consumo. E com isso, o rebaixamento do padrão de vida, tal como Malthus defendia lá no final do século XVIII, início do século XIX. O mundo pós-pandemia será diferente. Isso em 13 de abril, tá? 13 de abril de 2020. Então, o mundo pós-pandemia será: pandemia marca o fim do século XX. Né? Eu diria que é a continuação do século XX, principalmente das últimas décadas do século XX, que foram marcadas pela introdução do neoliberalismo. O coronavírus, um acelerador de futuros. Eu diria, um destruidor de futuros. Né? Porque esse futuro aí tá muito negro. Esse futuro aí está parecendo mais uma idade das trevas. Né? Então, efeitos do coronavírus devem durar quase 2 anos. Né? Isso é reafirmado constantemente pelas ditas autoridades sanitárias, até agora. Né? Então,
Aqui, a OMS calcula que sejam necessários pelo menos 18 meses para haver uma vacina contra um novo vírus, né? Ou seja, a vacina já chegou, né? Antes mesmo, mas mesmo com a vacina já tendo chegado antes, né? Mesmo com a vacina tendo chegado antes, o Anthony Fauci, lá do CDC dos Estados Unidos, já falou que mesmo com a vacina vai ter que continuar as medidas de restrição. Por quê? Porque as medidas de restrição são parte fundamental do Great Reset, são para resetar a economia, resetar a sociedade e facilitar a instauração desses mecanismos de destruição pelas altas finanças. Aí tem aqui, revisão de crianças, menos é mais, menos é mais, né? Ou seja, isso num país como o Brasil, que lida historicamente com baixíssimo padrão material de vida, se dizer menos é mais, é genocídio. Né? No mínimo, é genocídio. Então, você dizer que a pessoa que mal consegue comer durante a semana, que se alimenta mal durante a semana, tem que reduzir o padrão de consumo só se ela passar fome. E é isso mesmo que eles querem. Né? Então, Aqui, questionamento maior do modelo de capitalismo baseado pura e simplesmente na maximização dos lucros para os acionistas. Quem dera. Muito pelo contrário. É o contrário que a gente está vendo. Né? É exatamente o contrário. Eles falam isso só para dizer assim, olha, mas você vai perder, mas o grande capitalista também vai perder. Não vai, só que o grande capitalista não vai perder nada. Quem vai perder é a gente. Quem vai perder é o povo. Né? É a maioria. A gente é que vai ter que se contentar com menos é mais. Que era o discurso de Malthus, que era o discurso do Clube de Roma, em 72, que era o discurso da Greta, e agora é o discurso dos pandemínios, é o discurso dos coronamínios. Né? Reconfiguração dos espaços de comércio, ou seja, vai destruir os espaços de comércio nas grandes cidades, novos modelos de negócios para os restaurantes, né? Aqui, como a possibilidade de novas ondas da pandemia no futuro próximo, ou seja, se eles não conseguirem o Great Reset nessa pandemia, eles podem fazer outras, né? Eles podem criar outras, né? Para a gente ver como a gente está bem, né? Aqui, o setor de restaurante deve ficar atento à mudança do modelo de negócio, o serviço de entrega vai continuar em alta, né? Ou seja, fechamento de restaurante e fazer tudo no delivery, né? Ou seja, degradando ainda mais as condições de trabalho nos restaurantes. Experiências culturais imersivas. Né? Ou seja, vai acabar com a indústria cultural, acabar shows, espetáculos, tudo online. Né? Vai acabar com o âmbito cultural das pessoas. Trabalho remoto, olha que maravilha isso aí. Né? Mas eu vou voltar a essa questão aí de trabalho remoto depois. Educação à distância, outra maravilha também. Mas maravilha irônico, tá? Maravilha entre aspas. Eu também vou voltar a essa questão da educação à distância depois, né? Mas aí a gente já está vendo como o país, o órgão das finanças espanholas, anglo-saxãs, já estava anunciando toda uma série de mudanças permanentes que viriam a partir da pandemia. Né? Ou seja, a pandemia nunca se tratou só de pandemia. O lockdown, o isolamento, todas essas medidas adotadas a pretexto da pandemia não tinham em vista apenas combater a disseminação do vírus e salvar vidas, mas tinha por objetivo transformações políticas profundas, né? E segundo o que eles querem, permanentes. Né? Então, a gente está vendo aí como, desde o início, né, toda uma reconfiguração permanente já estava sendo delineada e avisada. Ninguém pode dizer que estava se escondendo, que os donos do poder estavam escondendo o jogo. Não, eles já estavam desde o início falando o que ia acontecer. Só que nessa época, 26 de março, 28 de março, 13 de abril, a maioria, 99,9% das pessoas estavam muito preocupadas com isso, com os caminhões militares da Itália que supostamente estavam cheios de cadáveres. Né? Estava todo mundo preocupado com o vírus que de tão mortal ia matar todo mundo. Né? E não estavam preocupados com aquilo que era mais importante, que era todo esse projeto político destruidor, avassalador, que já estava sendo anunciado, né? E que a partir da declaração da iniciativa do Great Reset se tornou política oficial das altas finanças mundiais. Política oficial e aberta, e declarado. Né?
Mas o Great Reset também não começou em agosto, lá, quando foi anunciado. Não, já tinha começado antes, já estava sendo anunciado antes, né? Desde o início da pandemia. Ou seja, ninguém escondeu o jogo. Ninguém. Né? Isso tudo já estava anunciado, né? E o cronograma vem sendo cumprido praticamente à risca, né? E até mesmo com algumas antecipações, como no caso da vacina, que a OMS tinha previsto 18 meses, e em 10 meses a vacina já está pronta, né? Mas mesmo com a vacina já pronta, a OMS diz que a vacina não vai resolver nada, né? Que tem que continuar as medidas de restrição. É claro que tem que continuar as medidas de restrição, porque tem que continuar o Great Reset, tem que continuar a imposição desse projeto. Isso não tem nada a ver com saúde. Isso tem a ver com dominação, isso tem a ver com política, isso tem a ver com poder. Né? E o principal objetivo, o principal objetivo das medidas das supostas medidas de contenção à pandemia não era conter a pandemia, mas sim induzir todas essas mudanças, todas essas transformações. Vendo aí um desenrolar bastante claro aí dessas políticas. Mas quem é que está envolvido aí com o Great Reset? A gente está falando de altas finanças, mas isso é uma generalização, isso é uma abstração. Não existem altas finanças, é um termo genérico, né? Porque nessas altas finanças tem corporações, tem os acionistas e tem os corpos administrativos. Então a gente precisa saber quem são eles aí, quem é que está por trás deles aí, né? Então aí a gente volta ali para a página do Great Reset no Fórum Econômico Mundial. Aqui, voltamos aqui para essa página aqui, a nossa já conhecida. Essa aqui é a página do Great Reset, aqui, World Economic Forum, né? The Great Reset. Né? Aí aqui, Our Partners, nossos parceiros. Né? Esses aqui são os parceiros do Fórum Econômico Mundial, mas que essas parcerias, o link para mostrar os parceiros está na página do Great Reset, ou seja, indicando que esses parceiros são parceiros também do Great Reset. E a gente vai ver aqui quem são esses parceiros. Né? Ou seja, os nossos parceiros criam impactos de longo prazo. Nossa, claro. Né? Isso aqui aqui. Os parceiros do Fórum Econômico Mundial são as forças diretoras por trás dos programas do Fórum. Ou seja, a página aqui já está entregando um jogo, que quem cria todos esses projetos aí de Great Reset, tudo isso são esses parceiros. Né? Aí quem é que são esses parceiros aqui? Né? Aqui, todos os nossos parceiros. Né? Aí aqui, isso aqui são os da letra A, tem de cada letra do alfabeto. Tem a sopa de letrinhas todas aqui. Né? Então tá, esses são os parceiros do Fórum Econômico Mundial, que envolvem praticamente todas as grandes corporações do mundo. Né? Então, nós temos aqui a AP Moller Maersk, dinamarquesa, a ABN AMRO, holandesa, né? A Accenture, né? Que é a Accenture, inclusive, é a que está programando a privatização dos Correios. O desgoverno Bolsonaro contratou essa Accenture para privatizar os Correios, para organizar a privatização dos Correios. Né? Ou seja, uma das parceiras lá do Great Reset é quem vai privatizar os Correios para resetar também o nosso setor de comunicação. Né? Já está tudo dominado aqui. Né? Então, aqui, são todas essas empresas aqui. A Amazon está no Great Reset, é parceira do Fórum Econômico Mundial no Great Reset, quem diria, né? Logo, a Amazon, cujo dono Jeff Bezos foi o que mais ganhou na pandemia em termos de especulação financeira. Né? Isso porque lá a página lá do El País dizia que ia acabar esse negócio de
de acionista ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, né? Os bilionários ganharam dinheiro como nunca antes durante a pandemia. Sempre ganharam muito dinheiro e agora com a pandemia ganharam muito mais. Né? Ou seja, como eu falei, aquilo era só uma compensação para convencer o Zé Povinho, para convencer a plebe, para convencer a gente de que a gente vai perder, mas os graúdos também vão. Não, os graúdos não vão perder, eles só vão ganhar. Quem vai perder é só a gente. Né? Aqui, Anglo-América, a Anglo-América é quem explora o nióbio brasileiro, é uma empresa britânica, né, que explora o nióbio brasileiro. A AstraZeneca, né, que é uma empresa sueca-britânica de produção de vacina. Apple, né, enfim, a Care, norueguesa, a African Development Bank Group, a Alibaba Group, né, ou seja, chinês também está envolvido nisso, está todo mundo junto, né? Não tem essa de oposição entre China e Estados Unidos, não tem essa. Está todo mundo aí no mesmo bolo aí das políticas do autofinanciamento, está todo mundo junto e misturado. Né? Letra B. Banco Bradesco. Olha que maravilha. A gente também tem nossos representantes lá na organização do Great Reset. O Bradesco, o BTG Pactual, do Paulo Guedes, Banco Safra, Brasil, olha que coisa. Banco Santander, que opera aqui no Bank of America, o mesmo Bank of America para quem o Paulo Guedes quer entregar o Banco do Brasil. A Bloomberg, do Michael Bloomberg, Bill e Melinda Gates Foundation, nossa, surpreendente essa, né? Quem diria que o Bill Gates estava envolvido com o Great Reset? Quem diria? BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, a BlackRock praticamente tem ações de praticamente todas as empresas cotizadas em bolsa de valores, inclusive as brasileiras. Boeing, para quem o Temer e o Bolsonaro entregaram a Embraer, né? A Boeing, depois de pegar toda a tecnologia da Embraer, cuspiu de volta para a gente o bagaço. Né? Bridgewater Associates, depois eu vou voltar nessa Bridgewater Associates aqui para mostrar o que é que o CEO dela falou a respeito do coronavírus. Né? Então, letra C. A Cargill, né? A Cargill, que é uma das empresas que tem maior participação no agronegócio brasileiro, né? Ou seja, isso explica muito a elevação do preço da carne, porque o agronegócio brasileiro vendeu toda a carne, vendeu toda a soja para o exterior, né? Obrigando a comprar a soja dos Estados Unidos com o dólar lá em cima e aumentando com isso o preço da carne. E depois eu vou explicar tudo isso aqui. Né? Então aqui, China Construction Bank, né? China Datang, China Energy Investment, China National Chemical Engineering Group, China Railway Group, China Southern Power Grid. Tudo isso dá. Todos esses grupos estatais chineses são parceiros do Fórum Econômico Mundial no Great Reset. Né? Ou seja, não existe oposição entre China e o capitalismo ocidental. Né? A China, na verdade, é parte disso. Né? O socialismo chinês é parceiro do capitalismo ocidental. É a unidade dialética. Né? Um alimenta o outro. Né? A China alimenta a desindustrialização ocidental, né, que o Ocidente transfere as fábricas para a China, né? E, por sua vez, a China acaba sendo a fábrica do mundo. Né? Ou seja, existe um conludo, não existe uma rivalidade. Aqui, tanto é que os grupos estatais chineses estão junto da Chevron, do Credit Suisse, né? Enfim, de todos esses grupos financeiros aqui que a gente está vendo. Todos eles, Bradesco, BTG, todo mundo ali participando aí do planejamento desse novo normal, né? Citi, do Citigroup, Citibank, aí, né, um dos mais enfáticos na defesa das privatizações dos recursos brasileiros. Né? Então, aqui a DHL, Development Bank of Japan, Deutsche Bank, ou seja, a Alemanha está envolvida, todo mundo está envolvido. Isso, né? Todos os grandes grupos aqui. Né? Eletrobras, né?
Por isso que a privatização da Eletrobras está demorando mais, porque na prática a Eletrobras já está privatizada. A Eletrobras já está no esquema. Né? Então, Ericsson de telefonia, Equinor de petróleo, Engie, grupo francês lá, né? Enfim. Aí vocês podem ver aqui, tem todas as letras aqui, ó, para vocês verem aí quem é que está participando aí do Great Reset, né? Então, praticamente todas as grandes empresas de todos os países, de todos os principais países. Aqui, Petrobras, né? A Petrobras já está no esquema também, né? Toda privatizada também, né? Aliás, a maior parte do capital da Petrobras já está em mãos estrangeiras, não está mais em mãos brasileiras. Né? A Petrobras já foi privatizada e a mídia não noticiou. Né? Aqui, Qatar, os grupos aqui do Qatar, com os petrodólares. Enfim, Royal Dutch Shell, claro. Enfim, Russian Direct Investment Fund, a Rússia também está envolvida, e Repsol, do petróleo espanhol, né? Enfim, aí vocês podem ver aqui, a lista, como vocês veem, é bastante grande. E esses aqui são todos. E tem também os parceiros estratégicos. Né? Aí a lista reduz um pouco. Todos esses aí que a gente mostrou eram parceiros, só que tem os parceiros estratégicos, que são mais parceiros ainda. Né? Então aqui, a Accenture, que está planejando a privatização dos Correios, é parceiro estratégico do Great Reset, a AstraZeneca, né, da vacina, a Alibaba, grupo chinês, né? O grupo chinês, né? Bradesco, né? BlackRock, Bank of America, né? São parceiros não são só parceiros, são parceiros estratégicos, né? Ou seja, dentre os parceiros são os principais. Citigroup, Credit Suisse, Ericsson, aqui, Huawei, né? A Huawei do 5G está diretamente envolvida aí no Great Reset. Então, essa falsa disputa aí entre China e Estados Unidos, isso é uma farsa. Isso não existe na prática. Mas o Trump quer impedir a entrada do 5G na China. Né? Foi só um jogo de cena, já que a Huawei está associada com todas as grandes companhias dos Estados Unidos. Então, se o Trump proíbe, as companhias mesmo assim colocam. Ou seja, é só um jogo de cena para enganar os incautos. Hong Kong Exchange and Clearing, ou seja, a bolsa de Hong Kong, que é onde operam as principais empresas chinesas, está envolvido também, né, no planejamento do Great Reset. Microsoft, olha, que surpresa, né? Quem diria que a Microsoft estava envolvida, Mastercard, quem diria. Nestlé, Novartis, né, Novartis da farmacêutica, aqui. A Pfizer está envolvida aí, Procter Gamble, seja, todas essas empresas aí da Big Pharma, da grande Pharma, todas essas empresas estão envolvidas aí no grande normal, é claro, né? Esse PayPal, né? Sem surpresa nenhuma. Saudi Aramco, da Arábia Saudita, né? A empresa estatal da Arábia Saudita, da Coca-Cola, claro. Né? A Uber está envolvida aí com o Great Reset, é claro, porque o objetivo deles é uberizar todo mundo, é destruir o emprego formal para fazer todo mundo servo de aplicativo. Né? Então, o Uber é um dos principais beneficiários do novo normal, né? Dessa política de destruição dos empregos formais. Então, é claro que ele apoia tudo isso. Volkswagen, Volvo, né? Western Union, enfim. Né? Vocês veem aí, então, que aqui, this is what, é isso que a luta contra o coronavírus pode nos ensinar sobre como parar as mudanças climáticas de acordo com Bill Gates. Ou seja, o tempo todo eles falando de mudança climática. Né? Ou seja, o discurso da Greta, que tem que reduzir o padrão de vida para combater as mudanças climáticas. Esse é o objetivo do Great Reset, já que a Greta não conseguiu convencer os países a fazerem um lockdown pela defesa do clima, então eles lançaram uma pandemia e usaram uma pandemia como pretexto para impor toda essa agenda de destruição. Né? Então, a gente viu aí
quem são os parceiros. Aí, Maria Cláudia está perguntando, a Amazon não está aí? Não? Tá. Mostrei a Amazon ali como parceiro. Vou botar aqui de novo aqui para mostrar. Aqui, ó, Strategic Partnership. Aqui, aqui realmente a Amazon não está na parceria estratégica, né? Aqui, mas ela está aqui, Strategic Partnership Associate, né? Ou seja, no Associate aí a Amazon aparece aqui. Ou seja, a Amazon não é só parceira, é parceira estratégica associada. Bloomberg, ou seja, tem alguns aqui que não estavam na lista anterior, né? Enfim, mas aqui Google, claro, Google, né? Quem diria que não estava, né? Hyundai, Joseph Safra Group, né? Ou seja, o Safra é parceria estratégica associada, né? Lockheed, né? De equipamentos militares, de aviação, né? Ou seja, aqui tem um Lego de brinquedo, ou seja, Lego aparentemente uma empresa de brinquedo, está querendo brincar com o mundo todo aí. Só que o brinquedo Lego é de construir. A brincadeira que a Lego está querendo fazer no mundo é de destruição, né? A Verizon, que é uma das maiores de comunicação dos Estados Unidos. Então, nessa lista de parceria estratégica associada, tem alguns grupos que não estão aqui não estão aqui na parceria estratégica, mas todos eles são parceiros. Enfim, exatamente aqui, o Sebastião Oliveira falando. Só o Estado brasileiro não pode explorar nossas riquezas. As estatais gringas podem, claro. As estatais gringas fazem parte da estratégia de poder dos outros países. É colonialismo na veia, né? O que a gente está vendo é colonialismo, e o liberalismo é a ideologia que justifica o colonialismo. E o Great Reset é um passo adiante, né? 10 passos adiante, no aprofundamento desse colonialismo, que não será só contra a gente, mas também, inclusive, contra os países centrais. O colonialismo nunca foi só contra os países do terceiro mundo, contra os países da América Latina, da África, da Ásia. O colonialismo também era contra a população, contra a massa trabalhadora dos países centrais também. Aliás, durante o Império Britânico, não eram só os indianos que se ferraram, os trabalhadores ingleses também se ferraram. A Inglaterra vivia, o povo inglês vivia em condições de absoluta miséria durante o imperialismo britânico. O estado de bem-estar social britânico só foi criado quando o Império Britânico formalmente acabou. Porque quando havia Império Britânico não tinha estado de bem-estar social nenhum, tinha até escravidão, né? Quem leu o Capital do Marx vê que ele relata, inclusive, casos de escravidão e de venda de crianças inglesas para trabalho nas fábricas, isso em pleno século XIX. Ou seja, a Inglaterra não escravizou só os países do terceiro mundo, escravizou também o seu próprio povo. Porque o colonialismo é isso. O colonialismo é a arma que a oligarquia financeira utiliza para escravizar todo mundo que não seja ela. E o Great Reset 10 passos adiante no avanço dessa agenda colonialista, que retomou com força total com o liberalismo e tem sua base no malthusianismo, e utiliza como pretexto politicamente correto o ambientalismo, como nós estamos vendo. Aqui, o Jamil Abreu falando. É impressionante que as pessoas ainda levem a questão sanitária da pandemia a sério. Pois é. Por tudo isso que a gente está vendo e ainda vai ver, a questão sanitária, se existe, é o de menos. Porque o principal objetivo da pandemia nunca foi um objetivo sanitário de preservação das vidas, mas de imposição de uma agenda já delineada, e uma agenda que vai piorar em muito a vida de todos nós e destruir as condições, as condições mínimas de vida que nós conhecemos, né? Então, aqui, J. Júnior falando, quais serão as primeiras medidas? Aí vou entrar nessa parte daqui a pouquinho, né? Quais as medidas concretas aqui? Só antes de falar das medidas concretas, mostrar mais alguns dados aqui, né?
Então aqui. Isso aqui foi extraído do site do Fórum Econômico Mundial, alguns artigos, né, que certamente ainda estão lá, mas eles tiraram de evidência, então eu dei um print nessa imagem. Né? Aqui, The Great Reset. Aqui está o que podemos aprender sobre o capitalismo acionário com Milton Friedman. Milton Friedman, para quem não sabe, foi o guru do neoliberalismo e o guru do Great Reset também, segundo o próprio Fórum Econômico Mundial. Ou seja, é o Milton Friedman quem vai ensinar sobre capitalismo acionário para colocar em prática o Great Reset. Ou seja, o Great Reset, em vez de ser uma ruptura com o liberalismo, vai ser um aprofundamento do liberalismo, né? E dos seus efeitos destruidores sobre os países, seus efeitos imperialistas sobre os países. Aqui. Como a política externa estadunidense irá delinear o Great Reset. Dois especialistas explicam. Ou seja, os Estados Unidos vão continuar sendo um grande país, vão continuar sendo a potência hegemônica durante o Great Reset, com a China como parceira, claro, mas os Estados Unidos não vão perder o trono. Então, esse negócio de dizer assim, a decadência dos Estados Unidos, isso é balela. Aliás, basta ver que foi só o Biden se eleger que ninguém mais falou de decadência dos Estados Unidos. Isso aí era enquanto o Trump estava no governo. Né? Ou seja, até mesmo esse discurso de decadência geopolítica dos Estados Unidos era uma arma de guerra híbrida das grandes finanças contra o Trump, que, de qualquer forma, o Trump foi colocado por elas ali para justificar toda essa política de Great Reset, para criar um suposto monstro contra o qual ações posteriores seriam tomadas, para reverter as supostas monstruosidades. Mas o Trump foi colocado pela oligarquia estadunidense, pela oligarquia financeira de lá, para justificar todas essas medidas que viriam depois. Né? E os Estados Unidos não vão perder o trono, claro que não. Quem achou isso está completamente por fora. Né? E aqui, né, os Duque, Ivan Duque, o Kagame e o Netanyahu. Como preparar a tecnologia digital após a pandemia. Ivan Duque é o presidente ultraliberal da Colômbia, né, anti-Maduro, anti-Venezuela, né, um ultradireitista que não fala palavrão. A única diferença dele para o Bolsonaro é que ele não fala palavrão, mas o resto é exatamente igual. Capacho dos Estados Unidos, capacho do narcotráfico colombiano, que é associado aos Estados Unidos. Né? Kagame, né? que é o atual presidente de Ruanda, é um mercenário da OTAN, que foi um dos que deflagraram a guerra civil lá entre os Hutus e os Tutsis nos anos 90, ou seja, ele cumpriu exatamente o papel de ajudar a começar uma guerra civil. É o atual presidente de Ruanda, totalmente entreguista, totalmente neoliberal, né? E ele é um dos que vão ajudar a formatar aí o Great Reset. Ele é um dos representantes, né? E o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, que diz o premier de Israel, que dispensa apresentações, todo mundo já sabe o monstro psicopata que ele é. Igual os dois, esses três, igual os outros dois. Esses três aqui são da mesma laia, né? São da laia de Milton Friedman, são da laia dos Estados Unidos. Né? Esses três aqui, na verdade, são apenas representantes do imperialismo malthusiano, são apenas representantes das grandes finanças. Então, o governo do Ivan Duque mata pra caramba, né? A pretexto de política de segurança, mata, né? Isso, aí tá tudo bem. O Kagame começou uma guerra civil violentíssima em Ruanda, que levou à morte de centenas de milhares de pessoas, uma das maiores desgraças que já aconteceram na história, mas ele é um dos que vão preparar a tecnologia digital após a pandemia. E o Netanyahu, ou seja, estamos bem, né? Ou seja, os escolhidos pelo Fórum Econômico Mundial para preparar a tecnologia digital depois da pandemia são 3 genocidas, são 3 psicopatas, né? São 3 assassinos, né? Assim como mas o Great Reset é justamente para isso, extermínio em massa da população, e nada melhor do que chamar genocidas para operacionalizar isso, para representarem isso, e com o Milton Friedman. Né? Aliás,
o ministro da Indústria no governo Geisel, Severo Gomes, ele falou que de todas as escolas de Chicago, a que menos matou gente foi a de Al Capone, né? Porque a escola de Chicago de Milton Friedman matou muito mais, né? E Milton Friedman é um dos que vão definir ideologicamente aí, é um dos teóricos do Great Reset. Claro, né? O Great Reset já começou com o neoliberalismo, já começou com as ideias de Milton Friedman, né? E agora o que a gente vê é um aprofundamento disso, né? Aqui, a Magda Carvalho falando, misericórdia. Aí eu lembro do Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia desta nação, né? Eduardo Cunha sabia das coisas, né? Ele sabia o que estava por vir, até porque era um representante dele, né? Aqui, Carlos Rodrigues falando, o incrível é entender que a produção dos países é propositalmente não fomentada, o que gera o caos econômico, tudo isso para manter grupinhos vivendo como reis em detrimento de milhões. É exatamente isso. Por quê? Porque quando você aumenta a produção de uma sociedade, você está aumentando a capacidade cognitiva dela, você está permitindo uma maior mobilidade social, você está permitindo que mais pessoas tenham acesso a uma vida melhor. E com isso você reduz as desigualdades materiais e simbólicas, né? Com isso você democratiza as relações sociais, né? E é tudo que os donos do poder não querem, né? Por isso que eles querem destruir o desenvolvimento, justamente para impedir que essas melhorias aconteçam ou continuem acontecendo e manter a maioria da população servil a eles, né? Feudalismo cibernético chegou. Exatamente isso, né? Aqui. Tem gente de esquerda feliz com a vitória do Biden. Sim, porque, na verdade, essa esquerda com X, né? Assim como a direita, são representantes dessa agenda de desdesenvolvimento, dessa agenda de destruição dos países. São representantes disso. Então, não existe oposição entre esquerda e direita. Esquerda e direita são os dois braços da hidra financista, né? Aqui. Então, cujo Eduardo Cunha, que nem está preso. Exatamente, né? E Dilma, não ficará pedra sobre pedra. Exatamente. A Dilma também profetizou, não ficará pedra sobre pedra. Ela já está sabendo. Quintas. E agora? Pois, mas ainda vem mais, calma, ainda não acabei, não. Tem mais graça aí para a gente ver, né? Pior que tem muito brasileiro que defende o Cunha, que ele na presidência. O nível de lavagem cerebral foi muito profundo. Pois é, né? Não, mas Cunha, Bolsonaro, Haddad, Ciro, não faz diferença nenhuma. Tudo a mesma coisa, né? Coloca qualquer um deles na presidência, não muda nada. Ainda mais agora, depois da autonomia do Banco Central, que na verdade é autonomia em relação ao povo brasileiro, autonomia em relação à presidência eleita da República e total subordinação aos comandos financeiros. Ainda mais depois da privatização do Banco Central, mais do que autonomia, melhor do que autonomia, é privatização do Banco Central. Depois da privatização do Banco Central, então aí que não vai fazer diferença nenhuma colocar Eduardo Cunha ou qualquer outro. Porque é um país que não. Se o governo não tem como regular e coordenar a moeda do país, ele não pode fazer mais nada no país. Se o país não é dono do seu próprio cofre, não pode fazer absolutamente mais nada, né? Aqui, o fato é que a China indiscutivelmente superou os Estados Unidos em termos tecnológicos, além de ser a maior detentora de títulos da dívida americana, que beira os 30 trilhões de dólares. Sem dúvida, né? A China superou os Estados Unidos, mas isso faz parte do projeto financeiro também, né? Por quê? Porque aí desindustrializa o Ocidente, transfere a tecnologia, a produção para a China, né? E ao mesmo tempo mantém a China extremamente ligada a esses circuitos financeiros. Em junho agora a China liberou a entrada de grupos financeiros nas áreas de seguros, nas áreas financeiras. A China desregulou o mercado financeiro dela para permitir a entrada de empresas estrangeiras com controle total da propriedade por estrangeiros. Aí você vê que quando a China fez isso, acabaram os protestos de Hong Kong, né? Os protestos de Hong Kong eram para forçar a China a abrir o seu mercado financeiro, como ela abriu, né? Pelo menos na medida em que estava sendo pleiteada pelos grupos financeiros ocidentais, então acabou protesto em Hong Kong e a China permanece como parceira
aí desse novo projeto de construção do feudalismo cibernético aí, como como alguém aí que eu esqueci o nome aí falou. Alguém falou aí do feudalismo cibernético, né? Então, exatamente isso. A China é parceira disso, né? E como a gente viu, as empresas chinesas, o Estado chinês é parceiro das grandes corporações ocidentais e parceiro do Fórum, são parceiros, o Estado chinês é parceiro do Fórum Econômico Mundial na construção desse projeto aí de destruição total. Então, antes de passar exatamente para as medidas do Great Reset, vou aqui compartilhar aqui mais uma tela que deixa eu ver aqui. 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 Bilionário diz que crise faz grandiosa distribuição de renda e muda muito. Sim, uma grandiosa distribuição de renda da base da pirâmide para o topo da pirâmide, né? Como a gente viu aí, né? A grande parte da população perdendo seus empregos, grande parte da população diminuindo seu padrão de vida, enquanto isso os bilionários ganhando na Bolsa de Valores o que eles nunca ganharam antes. E olha que eles sempre ganharam muito, né? Essa matéria aqui de 20 de abril de 2020, né? Ou seja, bem no início da pandemia, né? Aqui, Raymond Dalio da Bridgewater Associates. A Bridgewater Associates, que como eu mostrei, é uma das parceiras estratégicas do Great Reset, né? Aí esse cara aqui, Raymond Dalio, é um cínico total, falando que a crise faz grandiosa distribuição aqui. Não há nada de novo aqui. É claro que não há nada de novo. É a continuação do neoliberalismo, é a continuação do colonialismo financeiro, né? É a continuação de Malthus. Aqui o mega investidor americano vê similaridades da situação econômica atual com o período da Grande Depressão e diz que tudo vai passar, ainda que o resultado seja um mundo muito diferente, uma nova ordem mundial. Ou seja, em 20 de abril de 2020, um dos principais parceiros do Fórum Econômico Mundial já estava falando que o resultado será um mundo diferente, uma nova ordem mundial. Aí a gente se pergunta, o que tudo isso tem a ver com pandemia e com vírus? Não tem nada a ver, né? Porque a pandemia nunca foi sobre pandemia, né? A pandemia nunca foi sobre um vírus, a pandemia sempre foi sobre exatamente criar isso, um mundo muito diferente, uma nova ordem mundial, e que será muito pior para todos nós, como eu vou demonstrar, né? Aqui, Dalio fundou a Bridgewater Associates em 75, em Nova York, e hoje o fundo de alto risco administra cerca de 160 bilhões de dólares, né? Um dos maiores fundos do mundo, né? E, enfim, aqui. E ele também escreve livros de autoajuda, Princípios para o Sucesso, né? É a raposa a raposa dando conselhos para as galinhas, né? Exatamente isso, né? Que ele ainda fala, a maior força da humanidade é seu poder de adaptação e inventividade. Ou seja, ele já está falando que a gente vai precisar de adaptação e inventividade para sobreviver, né? Enfim, sinistro isso, né? Ou seja, então, da pandemia ele não foi falar de saúde, ele não foi falar de nada disso, ele foi falar de mudança da ordem mundial, que é exatamente o que o Great Reset se propõe a fazer, né? Então, aqui, são todos psicopatas. Exatamente, são psicopatas, são cínicos, né? Esse Raymond Dalio aí é cinismo puro. Nos anos 70, o Henry Kissinger esteve na China para fechar o esquema. Exatamente isso. Foi a partir dali que a indústria ocidental foi transferida para a China. E foi transferida com transferência de tecnologia, com transferência de recursos, transferência de ciência. Ninguém faz isso de graça. Sempre está... qual o lugar da Rússia nesse projeto? Eu penso que o que o Putin quer é manter a Rússia unida. Isso tudo.
se ele mantiver isso, o projeto dele já terá sucesso. Né? Aí aqui. Maria Cláudia. Pessoal, vou sair porque tenho aula EAD agora. Depois assisto o resto. Excelente programa. Muito obrigado, Maria Cláudia. O programa estará aqui depois disponível para você e para quem mais quiser ver. Né? Aqui. Felipe, qual o caminho devemos seguir vendo o tamanho da destruição de tudo? E isso a gente deixa para falar depois. Existe sim uma saída, existe uma solução. Porque para tudo na vida existe um jeito, menos a morte. Mas para a gente conhecer, para a gente saber a solução, a gente tem que saber qual o problema. Né? Então, essa conversa aqui hoje é basicamente para a exposição do problema. Né? Para a exposição da solução, ainda falaremos depois um pouco nessa conversa, mas principalmente em outras conversas, em outros vídeos. Aliás, nos vídeos que eu fiz, por exemplo, no vídeo que eu fiz essa semana sobre intitulado Mineração Nacionalize Já, eu já apresento uma das soluções para esses problemas. Mas a gente tem que saber exatamente quais são esses problemas, porque muita gente ainda está achando que esse negócio de Great Reset é teoria da conspiração, é coisa de maluquice de Olavo de Carvalho, essas coisas aí de Illuminati, mas não é nada disso. Como eu estou mostrando, é um projeto político. Eu não estou mostrando fake news de WhatsApp, eu não estou mostrando página do Terça Livre, eu não estou mostrando página do Olavo de Carvalho, nada do Steve Bannon, não estou mostrando nada disso. Eu estou mostrando o que os grandes poderosos do mundo estão falando e estão anunciando. Né? Nada mais do que isso. Né? Eles não estão escondendo o jogo, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Porque são muitos sinais contraditórios que desviam a nossa atenção dos assuntos fundamentais, né? Por exemplo, como essa questão de esquerda identitária, preocupada com o feminismo, LGBT aqui, que o FK está colocando muito bem, né? Como reverter o neoliberalismo sem apoio do parlamento, com essa esquerda identitária preocupada com o feminista LGBT. Então, uma primeira solução é a gente saber qual é o problema. A gente deixar de achar que o problema é uma teoria da conspiração e ver que o problema é uma prática da conspiração. Né? É uma questão política que só poderá ser revertida pela política. E que para isso a gente precisa conhecer o que seja. Né? Então, aí a gente vai agora para as medidas concretas que estarão sendo que serão tomadas com o Great Reset. O que o Great Reset significará na prática em termos de medidas concretas. Então, vamos compartilhar aqui mais coisas aqui. Né? Então, aqui. Essa aqui do Fórum Econômico Mundial. Essa página aqui é do Fórum Econômico Mundial também, de 9 de novembro de 2017. Ou seja, bastante recente. Né? Aí aqui, countries are so less central, ou seja, os países são tão do século passado. Né? Enter the net states, ou seja, do Estado em rede, né? do Estado aqui. Aqui, o reino de vida curta dos Estados-nações está em declínio. Né? Eles estão atrasados, eles são retardatários na história. Né? Ou seja, aí fala aqui que até meados do século XIX, até recentemente, meados do século XIX, o mundo era dividido em impérios, estados-cidades e estados-nações fracos. Né? Ou seja, o que o Fórum Econômico Mundial está falando, que os estados-nação estão ultrapassados. Aliás, eles até entram em contradição, porque uma hora eles dizem que está ultrapassado, outra hora eles dizem que até meados do século XIX os estados-nação não existiam, né? ou eram muito fracos, ou seja, está entrando em contradição. O que o Fórum Econômico Mundial está falando, isso é coisa do século XX, vamos esquecer o século XX, vamos esquecer os estados-nação. Né? Ou seja, o que isso coloca? Que a política,
a política que o Fórum Econômico Mundial quer, a política que as altas finanças querem é uma política cada vez menos nacional e cada vez mais transnacional, em que os governos eleitos, os governos nacionais não terão papel nenhum e o governo não eleito da plutocracia financeira terá o poder total. Né? Então, é basicamente isso que está colocando. Não à toa o touro com a bandeira da Espanha, já que a Espanha é um dos países que mais avançaram nesse processo de desnacionalização da sua política, tanto é que a Espanha não controla nem mais a sua própria moeda. Né? A moeda espanhola, o euro, a moeda que a Espanha utiliza, o euro, está sob controle lá do controle de Bruxelas, do Banco Central Europeu, que faz parte ali das altas finanças transnacionais. Né? Então, a primeira medida concreta é a desnacionalização da política, sendo que foram os Estados-nação os responsáveis pelo desenvolvimento dos países, que foram responsáveis pela criação de uma classe média, que foram responsáveis pela criação de estados de bem-estar social que permitiram a maioria das pessoas sobreviver. Ou seja, a existência do Estado Nacional está diretamente ligada à existência do desenvolvimento e da melhoria da vida das pessoas. O Estado Nacional é um dos principais instrumentos do progresso coletivo. Né? E é isso que o Fórum Econômico Mundial quer acabar. Ele quer acabar com o Estado-nação para impor dominação financeira. E ainda fala que o mundo era, até o século XIX, o mundo era dividido em impérios, estados-cidades e estados e nações fracas. É exatamente isso que eles querem para hoje. Né? Ou seja, impérios, né? O império financeiro, o império que abarca, o império que exerce seu controle total sobre vários povos diferentes, né? Um império centralizado numa oligarquia financeira, estados-cidades, que são as metrópoles onde estão sediadas as atividades bancárias dessa plutocracia, e estados-nações fracos. Né? Ou seja, aqui ele está falando, mais do que uma constatação histórica, o que o Fórum Econômico Mundial está descrevendo aqui é um projeto de destruir os estados-nação, colocar no seu lugar impérios, metrópoles financeiras e basicamente isso, estados e nações fracos. Né? Ou seja, essa é uma das principais dimensões do Great Reset, que abre a porta para todas as demais dimensões. Porque sem Estado nacional, um Estado nacional fraco, com governos nacionais que não governam, quem vai exercer o controle vai ser a plutocracia financeira. Isso é gravíssimo, isso mostra a privatização da política. Ou seja, o que a gente viu aqui é o Fórum Econômico Mundial defendendo a privatização, a financiarização da política, para que a política dos países não seja mais definida pelos seus povos, pelo povo desses países, não seja mais definida dentro desses países, mas seja definida de fora. Aliás, a pandemia já foi um exercício disso, né? Já que o lockdown, a política de lockdown não respeitou nenhuma autonomia nacional. O Imperial College, olha o nome, Colégio Imperial, né, bem imperialista mesmo, né, definiu as medidas que deveriam ser adotadas no mundo todo e acabou, e sem discussão. Né? Ou seja, as particularidades dos países, a soberania dos países, nada disso foi levado em consideração. Foi implementada uma política única e acabou. Isso já é um ensaio para políticas seguintes que vão fazer o mesmo. Né? E a gente vai ver exatamente quais políticas são essas. E, mais uma vez, nada disso é novo. Tudo isso continua o neoliberalismo, porque o neoliberalismo é justamente isso, o enfraquecimento dos estados e a rendição dos governos e da burocracia, das burocracias semi-anônimas estatais, a rendição dos governos das burocracias estatais aos grupos financeiros, de forma que os rumos dos países sejam controlados de acordo com uma agenda única, definida pelos grandes grupos financeiros transnacionais. O consenso de Washington foi exatamente isso. E agora a gente está vendo aí uma reedição dessas políticas do consenso de Washington através do Great Reset. Né? Então, aqui, Imperial College, exatamente, pirata, né? Esse símbolo aqui da pirataria é exatamente isso, porque o imperialismo britânico é baseado na pirataria, assim como o holandês, né? E o imperialismo britânico e o holandês são unha e carne, aliás, as coroas britânicas e holandesas são parentes. Então, aqui, Carlos Rodrigues, apesar de China e Rússia terem bancos e alguns mercados financeiros, eles estão em algum ponto fazendo o jogo para acabar com isso. Pode ser.
A Rússia não sei se tem poder para virar esse jogo. E a China não tem nenhum interesse em virar esse jogo porque ela está ganhando com isso. Aliás, os principais os administradores da Silk Road Finance Corporation, que é quem administra os investimentos da nova Rota da Seda, são da Goldman Sachs, são dos grandes grupos financeiros. A China, os grandes grupos financeiros, está tudo junto. Né? Da mesma forma que os grupos financeiros permitem a Noruega ter um Estado forte, permitem a China também ter. Né? E usam isso em favor do seu projeto de dominação. E qual é o nosso qual o papel que nos é reservado nesse processo? O de mero exportador de matérias-primas, de ser exterminado para garantir a acumulação deles. Né? Ou seja, é uma festa cara-cu. Eles entram com a cara e a gente, enfim. Né? Quem estaria contra o Great Reset? Bem, quem tem que estar contra o Great Reset somos nós, porque nós é que vamos perder com ele. Então, antes da gente esperar que outro esteja contra o Great Reset, primeiro nós temos que estar contra o Great Reset. Entender o que ele é, o que ele significa, para melhor combatê-lo. Então é a gente que tem que estar preocupado, não é o Bill Gates e o Xi Jinping não estão preocupados em acabar com o Great Reset. Isso é do interesse deles. Quem tem que estar preocupado em acabar é a gente. Né? Quem tem que se opor a isso é a gente, e por isso que é importante a gente ter essa conversa aqui para colocar os pingos nos is, né?